Olá, começa agora mais uma edição do Giro Fortaleza. E o programa de hoje abre mostrando como foi a festa de comemoração do Dia das Crianças realizada no IJF. Por lá teve distribuição de brinquedos, a visita de mascotes de clubes de futebol e muita alegria. Foi durante uma partida de futebol que Denis correu para comemorar um gol e lesionou o braço. Correu, saiu do banheiro correndo, escorregou, o bracinho dele soltou. E assim, foi uma queda besta e hoje nós já estamos com 14 dias aqui. Chegamos aqui, fomos muito bem atendidos. Foi maravilhosa a equipe médica, ficou aqui internado. Na terça-feira já fez a primeira cirurgia. A segunda cirurgia vai ser hoje, por ele ter tido alguma complicação. Mas até então a gente está aguardando para hoje a última cirurgia para colocar os pinos. Denis é um dos pacientes da ala infantil do IJF que está tendo uma semana animada com uma rotina bem diferente. A programação especial alusiva ao Dia das Crianças foi iniciada aqui no IJF no domingo. Já teve pintura de rosto, palhaços, musicoterapia, mas hoje foi o dia mais especial, com a presença dos mascotes dos times de futebol. E as crianças ganharam concorrência, porque todo mundo queria fazer uma foto com eles. Os mascotes me pegaram de surpresa, mas as crianças já estavam aguardando a visita. Só não sabiam que ia ter tanta gente querendo registrar um momento com o Juba e a Estela, mascotes do Leão, com o vovô do Ceará e com o Tutuba, mascote do Ferrinho. Estava sabendo dessa visita do Tutuba aqui hoje? Não. Surpresa. Surpresa. Aproveitou. Com certeza. Número 1, fã, torcedor do Ferrinho. Nas enfermarias, a visita foi um sucesso entre adultos e crianças. Você estava esperando para ver quem? O vozão. Fez foto com ele? Não. Quer fazer? Eu vou buscar ele aqui para você. Tá. É você quem manda, Vinícius. Lá vem o vovô voltando para atender ao pedido dos meninos. E agora, Vinícius, deu certo? Deu. Muito certo. Foi do jeito que você queria? Sim. Com ações assim, a ideia é trazer alegria ao ambiente hospitalar. Um santo remédio que ajuda no tratamento dos pequenos. Tem, inclusive, comprovação científica, né? Porque a gente traz aí um bem-estar. As crianças que aqui estão também são acompanhadas por psicólogos, né? Aqui tem todo um tratamento diferencial nesses 48 leitos que nós ofertamos. E no mês de outubro, né, um mês em que a gente celebra o Dia das Crianças, a gente trouxe aqui os mascotes dos times, né? Do Fortaleza, do Ceará, enfim, e também a presença do nosso mascote Zé Gotinha, relembrando a todo mundo aí a importância da vacinação para as crianças. É um momento de acolher, de oferecer um atendimento mais humanizado, é um momento de trazer alegria e de celebrar o dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, que se aproxima. Então, esse conjunto de ações, isso facilita na recuperação do paciente e isso ocasiona uma celeridade no seu tratamento. Para além disso, a gente tem outras ações que vão acontecer nesse mês de outubro para atender a todas as infâncias do nosso município. Vamos ter na Cidade da Criança, vamos ter algumas praças, ações muito importantes para olhar para as infâncias dentro da nossa cidade e atender a essa questão do direito de brincar, principalmente no mês da primeira infância. E o nosso Sextou hoje, mais uma vez, com dicas de moda. Hoje vamos entender sobre a seda, uma forte tendência da temporada Primavera-Verão 2025. E quem conta pra gente, claro, é a Dani Carlos. Olá, pessoal! Para o Primavera-Verão 2025, a seda é uma protagonista. Se manifesta com laços, amarrações e torções que dão um toque de feminilidade e sofisticação aos looks. O tecido fluido também aparece em peças-chave como macacões e vestidos, que ressaltam a silhueta do corpo. Além disso, a seda pode ser vista
em conjunto com outros elementos, como rendas e cetins, propondo uma estética delicada e romântica. Sua versatilidade permite que transite entre looks elegantes e casuais. Looks elegantes, você coloca um blazer, um colete, uma saia de alfaiataria, uma calça de alfaiataria, juntamente com uma sandália de salto alto, um escarpim, uma sapatilha. Vale ressaltar que os lenços de seda são excelentes acessórios. Eu posso usar tanto enroladinho, como dobradinho, como tiara aqui, dando um nozinho. Posso usar como gravatinha, dando um nozinho. Posso usar no pulso, como pulseira. Posso usar na cintura, como cinto. E também na alça da bolsa eu posso passar o lenço de seda e finalizar com um laço. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. E sexta-feira também é dia de conversar sobre saúde mental. No Papo Saúde de hoje, eu conversei com o médico psicanalista, Dr. Daniel Sarquis. Acompanhe. Olá, a partir de agora você acompanha mais um Papo Saúde e hoje vamos falar sobre saúde mental. Eu recebo aqui no estúdio o médico psicanalista, Dr. Daniel Sarquis. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Papo Saúde. Eu queria começar pedindo para o senhor se apresentar. Quem é o médico psicanalista, Dr. Daniel Sarquis? Pois não, obrigado pelo convite, Daniela. É uma alegria estar aqui no seu programa que fala de saúde, né? Isso. Papo Saúde. Pois bem, eu sou médico já há quase 30 anos e eu tenho uma paixão, que é a mente humana. Então eu estudo incansavelmente a mente humana. Por isso que eu fiz psicanálise para entender sobre o subconsciente, que é a parte escondida da nossa mente, digamos assim. E fiz também neurociências, né, que é justamente essa parte consciente da mente, essa parte que a gente consegue perceber o que é que está acontecendo internamente e externamente no mundo também. Juntando isso e tentando ter a tão sonhada saúde mental, né? E é justamente essa a minha próxima pergunta. O que é, de forma simples, direta, a saúde mental? Pois é, as pessoas hoje em dia acham que ter saúde mental é não ter transtornos. Por exemplo, não ter depressão, não ter ansiedade, não ter... Tem pessoas até que acham que as emoções são patologias, né? Mas isso não é verdade. O ser humano, ele tem como característica as emoções. Essas emoções nos ajudaram por muito tempo a sobreviver. Nossos antepassados, caçadores-coletores, eles usavam as emoções justamente para poder sobreviver. O medo, ter ansiedade, era extremamente necessário para sobreviver. Hoje em dia as pessoas acham que não podem ter emoções. Isso não é verdade. Saúde mental é potência humana, não é ausência de transtorno. Porque, na verdade, se você não cuidar das suas emoções, você pode vir a desenvolver transtornos, doenças, problemas. Mas, na verdade, eu considero a saúde mental a presença de potência, quando você consegue exercer seu máximo potencial na vida. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Todo mundo pode ter um pouquinho de ansiedade, não pode é uma ansiedade exacerbada, deixar que aquilo tome conta da sua vida, te controle, né? Exatamente. Nós temos, primeiramente, que ter autoconsciência, que é o quê? Perceber quando as nossas emoções surgem. A partir dessa emoção, quando os nossos pensamentos começam a construir uma história sobre essa emoção que surgiu na gente. Porque isso vai ser extremamente importante nas nossas ações. Entendi.
Interessante. Doutor, e que sinais a gente tem que ficar atento, tanto quem está passando ou um parente, de que aquela pessoa está precisando de uma ajuda, algum sinalzinho de alerta, que a saúde mental está abalada? Isso aí fica um pouco difícil, né? Uma pessoa que não é profissional de perceber, porque hoje em dia o comportamento das pessoas é mais introspectivo mesmo. Existe um avanço para a rede social, para ter várias relações, que é uma relação virtual, mas no tete-a-tete, no dia a dia, as pessoas cada vez estão se encolhendo mais. E existem as máscaras, né? A pessoa coloca máscaras, ela nunca se expõe. Muitas vezes você acorda de manhã com uma tristeza profunda, um desânimo, mas você não vai transmitir aquilo para todas as pessoas, né? Então você esconde aquilo. Geralmente a pessoa escolhe alguém que ela é mais próxima, uma pessoa que ela confia, para se abrir, para falar. Mas se essa pessoa não tiver empatia, não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem julgamento, ela também se encolhe, ela também não vai falar. Então, para o outro, para você perceber no outro, talvez um comportamento diferente, uma pessoa que era de um jeito e ficou de outro, era uma pessoa que se comunicava, era extrovertida, de repente ela ficou encolhida, pequena. Quer dizer, uma mudança de comportamento pode sinalizar, mas essas máscaras, realmente as pessoas se escondem atrás dessas máscaras socialmente, né? Entendi. Eu acho nada mais que um especialista, né? Para poder ajudar da melhor maneira. Na verdade, sim. Eu acho que essa detecção tem que ser em você mesmo, na própria pessoa. Entendi. Como é que você está se sentindo. Aí sim, você tem que ser honesto consigo mesmo, né? Doutor, qual a diferença entre tristeza, depressão ou uma doença mental mais grave? São palavras, né? Tristeza, depressão, transtornos, são palavras. Na verdade, nós temos um manual que facilita o diagnóstico do transtorno. Então, esse paciente, ele chega, ele refere o que é que ele está sentindo e, através de coisas bem objetivas, ele é enquadrado num tipo de diagnóstico, né? Mas a diferença, se a gente for falar apenas da palavra de semântica, é digamos assim, no tamanho dessa tristeza. Porque, como eu falei, tristeza todo ser humano sente. Todo ser humano, em algum momento, ele não vai estar alegre, ele vai estar triste. Isso é um sinal que ele tem que ficar atento para pensar, por que é que eu estou me sentindo assim? Então é normal você sentir isso. Mas você não deve deixar que isso comande a sua vida a partir dali. Porque pode estar enviesada essa emoção. Para a mente não importa o que é, importa o que ela acha que é. E muitas dessas emoções que surgem a partir desse achismo. Eu acho que eu estou em perigo, eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo daqui a pouco. Mas na verdade não vai. A gente sabe que na maior parte do tempo isso é um engano da mente. Mas a gente atrai, né? A gente atrai muito aquilo que a gente pensa, que a gente fala, aquilo que a gente acredita, né? Eu acredito demais nisso. Porque eu também. Você, na verdade, você só consegue criar ou atrair o que você vê. Se você não está vendo, você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Então, para você transformar o mundo, você tem que transformar primeiro a si mesmo, que é isso. Entendi. Doutor, e qual é o momento certo de procurar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista? No momento em que essa emoção que você está sentindo, ela está interferindo na sua funcionalidade. Por exemplo, você deixa de sair porque você está triste, porque você está desanimado, você deixa de interagir socialmente, você começa a ter problemas no trabalho, nas relações com o seu cônjuge, com o seu namorado, a sua namorada, você começa a se afastar dos amigos. Isso são sinais de alerta que você não está sabendo lidar com as suas próprias emoções. Você está transformando isso de uma forma que pode estar trazendo para você algum problema. Então tem que haver um prejuízo. Não é porque você tem raiva, porque você tem ansiedade. Não, isso é normal, é natural do ser humano. Mas se começar a trazer algum prejuízo para você, é muito importante que você procure ajuda. E como é que funciona um tratamento para quem está com algum problema de saúde mental? Primeiramente, há um diagnóstico, né, para saber o que é que realmente está acontecendo. Porque o problema nunca está no conteúdo, é preciso analisar a estrutura que esse paciente está criando desse conteúdo. Ele pode chegar e dizer que está triste e a gente perceber que essa tristeza é normal, uma tristeza que é própria do ser humano, né, da humanidade compartilhada.
E ao mesmo tempo, realmente essa tristeza ela pode já ter alguma característica patológica. Então, primeiro é necessário fazer um diagnóstico, entender o que é que está acontecendo, né, com esse paciente, para depois se pensar em tratamento. Os tratamentos são tratamentos, digamos assim, medicamentosos e também terapias psíquicas, né, em que a gente tenta consertar o pensamento da pessoa, a cognição, como é que ele pensa. Porque é a partir daí que eu falei, que você não vê o mundo como ele é, você vê como você é. Então, se você consegue transformar esse quem eu sou, você consegue também transformar o que está acontecendo, como é que ele está vendo o mundo. Então, geralmente, as terapias mais comuns, né, em casos, digamos assim, que não precisa de internamento, são dessa forma, são feitos dessa forma. Doutor, e ainda existe muito preconceito em relação a um tratamento de saúde mental? Demais, demais. Porque existe muito tabu, existe muito estigma e as pessoas não querem nem falar sobre isso, né? Nós saímos agora do Setembro Amarelo, em que as pessoas acham até que não pode nem falar em suicídio, né? E ao contrário, tem mais a que falar, né? Pois é. E o que é isso? É exatamente o resultado desse tabu, desse estigma, porque a pessoa já quer dizer logo que eu não sou doido, né? É isso que as pessoas dizem quando alguém insinua que ela precisa de um ajuste, né? Nessa forma de pensar, de ver o mundo, como ela sente as próprias emoções. E aí, o que é que acontece? Ela se encolhe, ela prefere não divulgar, ela não fala, né? E a gente respeita muito isso. As pessoas que a gente trata, que a gente conversa, realmente elas não gostam que isso seja exposto, né? De maneira nenhuma. É uma fragilidade, né? É um tabu, não é a verdade, né? Você falar do que está sentindo, isso aí, pelo contrário, é muito maior do que você esconder, colocar embaixo do tapete, né? A forma que você está se sentindo. E que hábitos diários podem nos ajudar a ter uma saúde mental mais em dia, mais equilibrada? Então, porque na verdade, a gente não nasceu para sofrer, a gente não está aqui para sofrer. Esse sofrimento, a dor é própria do ser humano. A dor, sentir dor. Toda condição de vida é imperfeita. Qualquer pessoa, até essas pessoas que você vê aí na internet, que você acha que tem uma vida perfeita, a vida delas não é perfeita, a condição de vida delas não é perfeita. Elas sempre querem alguma coisa que elas não têm. E elas sempre lamentam por alguma coisa que não aconteceu, ou alguma coisa até que aconteceu. Só que aí não mostra na rede social, não expõe, né? Quem está vendo acha que tem uma vida perfeita. Não expõe, exatamente. Então, isso aí é normal, a dor na vida é normal. A gente sempre pode melhorar em algum ponto na nossa vida. Porém, o sofrimento é opcional, que é exatamente o que eu faço com essa dor. Se eu pegar essa dor, me identificar, achar que eu estou quebrado, que as outras, a comparação, né, o viés da comparação, achar que as outras pessoas estão muito melhores do que eu, não estão não. A gente sempre tem essa dor, é próprio do ser humano, mas a gente não pode transformar em sofrimento. Então esses hábitos que você está perguntando, existem hábitos que a gente considera muito saudáveis e eu quero dar ênfase aqui, a rotina matinal. Eu acho que esse é um hábito importantíssimo, que é como você exatamente faz essa transição do sono para a vida desperta. Você não ir direto para o celular, né? Tem pessoas que acordam direto para o celular e não tem uma rotina matinal, uma rotina para ter uma conversa consigo mesmo e determinar como é que ela quer ter o dia dela. Por exemplo, eu escolho ser feliz hoje, porque a felicidade é uma escolha. Eu escolho ser grato pelo que eu tenho hoje. Eu escolho encarar os obstáculos como oportunidades. Então, se você criar uma rotina matinal para você, você já começa o dia com o pé direito. Além disso, uma boa alimentação, estar sempre atento às suas emoções e aos seus pensamentos. E a atividade física também, né, doutor? Atividade física é fundamental, eu faço todo dia. Eu também, estou fazendo. não fazia, mas graças a Deus mudei a chave virou e me adaptei. Doutor, a forma que a saúde mental é tratada nas redes sociais, qual é a avaliação que o senhor tem sobre isso? Hoje nós vivemos essa relação, digamos assim, muito limitada das redes sociais. As pessoas não têm, digamos assim, conexão. A conexão é através das redes sociais. E esse tipo de conexão, nós seres humanos, nós digamos assim, evoluímos de uma forma que a gente precisa muito da conexão. Mas não é essa conexão da rede social. E o que é que está lá que atrapalha
justamente a saúde mental? A primeira coisa é essa, é porque é uma conexão, digamos assim, virtual, ela não é uma conexão real, não existe aquele espelhamento que a gente faz quando está diante de uma pessoa que a gente gosta, que a gente... E além disso, nas redes sociais, existe uma coisa muito importante que é o parecer ser. Quer dizer, você lá tem que parecer ser o quê? Feliz. Parecer ser bem-sucedido. Parecer ser bonito, entre aspas. E o ser, onde é que está? Está escondido. É o tal de vida boa é a vida dos outros, né? Aí começa a comparação, que é péssimo. Você nunca deve se comparar aos outros, você deve se comparar a si mesmo. Eu estou melhor, eu cresci, eu em relação ao mês passado, até em relação ao ano passado. Então esses são os principais problemas. Mas existem ainda outros, o cyberbullying, o tal do cancelamento, que pode trazer prejuízos ainda mais graves para a saúde mental. Doutor, a pandemia, há 5 anos aí que a gente enfrentou, ajudou a aumentar os casos de problemas de saúde mental, né? Eu só acho que até hoje a gente vive reflexo dessa pandemia. Sim, o comportamento da saúde mental, ele vinha de um jeito antes da pandemia, que era exatamente o crescimento nos países em desenvolvimento, em que a gente tem mais problemas econômicos, sociais. Esse problema mental ele estava em ascensão. E nos países mais desenvolvidos, digamos assim, estava estável. Com a questão da pandemia, a pandemia trouxe um grande impacto. Porque após a pandemia, o que é que a gente percebeu? Um crescimento generalizado. Por quê? Devido a uma coisa chamada estresse pós-traumático. A pandemia traumatizou muitas pessoas pelo mundo todo. Porque foi muito diferente. Quem vivenciou aquilo, não é? Nós como médicos, eu tive realmente experiências muito traumáticas. E isso traz para as pessoas o quê? Um reflexo na saúde mental que a gente chama que é pós-traumático. Que traz o quê? Mais transtornos mentais. Então nós, sim, estamos tendo muita repercussão. Até hoje, né, doutor? Até hoje da questão da pandemia. E como é que escolas, como é que as empresas podem aí contribuir para um ambiente saudável de funcionários, de alunos? Tem que haver essa preocupação, agora é lei, né? Inclusive a partir do ano que vem. Essa preocupação é muito importante porque já está cientificamente comprovado que o ser humano só vai entregar o resultado que a empresa quer, o aluno na escola, nas famílias, em todo canto. O ser humano, esse indivíduo, ele só vai entregar o melhor de si se ele estiver bem. E esse bem inclui a questão da saúde mental também. Se ele não tiver essa saúde mental, ele não vai conseguir desempenhar o seu máximo potencial nesses ambientes. E o reflexo já está comprovado, e por isso a preocupação agora de todos, da sociedade como um todo, que ele não vai dar o resultado esperado. Então, o que é mais inteligente é exatamente as organizações, as empresas, as escolas, toda a sociedade entender que, cuidando dessa pessoa vai ter, do ponto de vista da saúde mental, ela vai ter uma condição melhor de entregar o resultado que todos esperam. Entendi. Vamos falar alguns mitos, algumas verdades em relação à saúde mental. Transtorno mental, ele tem cura ou só controle e acompanhamento? Ele pode ter cura, como ele pode apenas ter um controle. Né? Nós temos... veja, alguns diagnósticos como o de depressão, nós temos estatísticas que mostram que até 5% das pessoas vão ter depressão em um ano. E se a gente for para a vida toda, são 18% dessas pessoas. Ele vai ficar com depressão a vida toda? Não, ele não vai. Ele poderá recidivar, ele poderá ter de novo. Momentos. Mas né? a gente entende que pode haver cura nos transtornos. Tem doenças psiquiátricas que realmente não tem cura. Mas de uma forma geral, que a gente atende a maior parte das pessoas, 99% dos casos, sim, tem cura, sim. Médico, psiquiatra, psicanalista, só passa remédio? Não, de forma alguma. Depende de como ele quer atuar, de como ele atua, né? Então, existem várias formas de tratamento, mas eu aproveito aqui a sua pergunta para a gente falar sobre a questão medicamentosa, né? Porque tem muita gente se automedicando, não é comum? A pessoa conversa com uma amiga, um amigo. Remédio que funcionou para mim pode funcionar para você. Tô tomando um remedinho para dormir, tô tomando um remedinho, fiquei mais calmo, né?
Na verdade, esses remédios não vão resolver na maior parte dos casos. Eles são utilizados pelo especialista para quê? Para possibilitar a pessoa ter uma redução do sintoma para ela poder reagir. Não é o que o remédio vai resolver. Aí o que é que a pessoa faz? Fica com o medicamento, porque esses medicamentos normalmente causam dependência, que é você precisar do medicamento, causam tolerância, que é você precisar sempre de uma dose maior para ter o mesmo efeito. E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Você pode usar e deve, quando for bem indicado por um médico, usar medicamentos, mas esse medicamento ele tem um prazo de vida. Você não deve usar a vida toda, não. E geralmente o tratamento envolve medicamento e terapia, né? Sim, envolve as duas coisas, porque o medicamento ele possibilita que a pessoa reaja e a psicoterapia possibilita, digamos assim, as ferramentas para que ela possa fazer essa reação. Doutor, e o senhor criou um método, né, chamado Caminho para a Vida Consciente. Que método é esse? Como é que funciona? Eu criei um método que eu chamei dessa forma, porque tudo que eu acredito que eu estudei até hoje sobre a mente, e eu estudei incansavelmente, é que a única forma de você resolver esses problemas é através da expansão da consciência. E eu uso uma frase muito engraçada, que é o seguinte: se você tem uma consciência, é possível expandi-la e realizar coisas incríveis. Que é uma provocação, porque todo mundo tem uma consciência. É apenas uma provocação. Para você fazer o quê? Pegar essa sua consciência e expandi-la em direção a esse subconsciente, essa coisa, esse piloto automático. Muitas pessoas vivem no piloto automático apenas o quê? Reagindo. E sempre reagindo do mesmo jeito, pode perceber. A pessoa sempre tem a mesma reação se tiver aquele estímulo. E através desse meu método, que é em 10 passos, você consegue expandir a sua consciência em direção a esse subconsciente e fazer escolhas. Você escolher qual é a resposta que você quer dar. A base do meu método é essa. Pegando a resposta no subconsciente. Avançando a consciência. A consciência é isso que a gente percebe, que está com a gente desde que a gente nasceu, que ficou até hoje com a gente, que é como a gente percebe, a testemunha que a gente é. Como a gente percebe o mundo, como a gente dá atenção ao que a gente quer. Isso é a consciência. Porém, a maior parte da nossa mente, ela é subconsciente. Chega a 95% da nossa mente é subconsciente. Olha que coisa enorme. Muita coisa. Então, o meu método é a gente avançar para cima desse subconsciente, expandindo a nossa consciência, que é o quê? Tomar consciência, tomar, digamos assim, conhecimento do que é que está acontecendo e a gente escolher. Não agir de uma forma automática. E o senhor vai lançar um livro agora? Está próximo de lançar um livro, né? Quando? Que livro é esse? Vai ser dia 7 de novembro. Vai ser no Ideal Clube, às 20 horas, em que eu vou apresentar o meu método na forma de livro. Então, esse livro que tem os 10 passos, eu explico detalhadamente o que é que você tem que fazer em cada um desses passos para você expandir a sua consciência. Não existe... Todas as pessoas têm consciência e as pessoas diferentes têm níveis de consciência diferentes. Você pode conhecer pessoas que têm um nível de consciência muito elevado e pode conhecer pessoas que têm um nível de consciência baixo. E aí, através do meu método, você poderá aumentar esse seu nível de consciência independente do nível que você está. Será dia 7 de novembro, às 20 horas no Ideal Clube, que eu vou estar lá autografando o seu livro, se você for o seu também, Daniel. Tá certo, eu vou fazer de tudo para isso. Se eu não for, eu venho para cá para mostrar o livro, para a gente fazer uma entrevista sobre ele. Maior prazer. Será muito bem-vindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando por algum problema mental nesse momento. A mensagem que eu dou para você é que isso não é para ser assim. Você não está quebrado. Você pode ter uma vida feliz. Porque a felicidade não é a ausência de problemas, não. É exatamente você ser feliz apesar dessas coisas que fazem parte da vida humana, dessas coisas da humanidade compartilhada. Que a vida, ou melhor, a condição de vida, ela é imperfeita. Mas a gente pode fazer disso, realmente, a gente pode ser feliz apesar. Então, eu posso estar triste e ser feliz. Eu posso estar com raiva e ser feliz. Eu posso estar ansioso e ser feliz. Essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. Ter um problema como todo mundo tem e seguir feliz, né? Porque Exatamente. A gente decide é uma escolha. ser feliz, é uma escolha. E onde buscar ajuda, doutor? Para quem tem um plano de saúde, para quem tem um recurso financeiro que possa buscar um médico particular, se torna um pouco mais fácil. Mas quando eu não tenho, CCV, CAPES, aonde buscar ajuda? Na rede de saúde,
existem os CAPs para a saúde mental, seriam os CAPs. Porém, nos postos de saúde, o médico que está lá não tem um médico psiquiatra, é um médico, digamos assim, generalista. Mas ele está preparado para fazer um diagnóstico e até tratar uma depressão leve, por exemplo. Você pode começar pelo posto de saúde, porque lá você vai ser encaminhado para ser visto por um psiquiatra, caso esse médico ache que você realmente precisa. Entendi. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Papo Saúde, com informações tão importantes, tão esclarecedoras. Eu esperei que o nosso bate-papo tenha ajudado a muita gente, que tenha incentivado a buscar ajuda caso alguém esteja precisando. Eu que agradeço. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.